E vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos dê o dom da sabedoria, do entendimento, para que essa palavra possa, do ouvido ao coração, à mente, e que possamos nos comprometer com ela hoje, de vivenciá-la e colocá-la em prática. Amém? Olha só que interessante essa primeira leitura. São Paulo, nas suas viagens missionárias, estamos na terceira viagem missionária de Paulo, ele chega em Corinto, está lá em Corinto, é de onde está partindo essa mensagem de hoje. E ele chama a atenção da comunidade de Corinto sobre uma realidade que uma outra comunidade está vivendo, a comunidade de Jerusalém. A gente sabe que depois da morte de Cristo, os romanos entraram lá, expulsaram judeus, destruíram casas, enfim. Então a comunidade de Jerusalém está vivendo uma calamidade muito grande. Um desafio muito grande, muita miséria, muita destruição, muita perseguição. E lá tem os cristãos. Lá estavam os cristãos e São Paulo está preocupado com eles. Diante de um terremoto, diante de uma violência, diante de uma guerra, enfim, os refugiados, a gente está vendo aí pelas reportagens em rede internacional, o que acontece quando uma cidade é bombardeada, destruída, as pessoas não têm onde ir, não têm onde comer, não têm onde se cuidar, não têm onde estudar, não tem hospital, não tem nada. E São Paulo está preocupado que em Jerusalém está acontecendo essa realidade. E aí, numa dessas viagens, está lá em Corinto, ele chama a atenção, ele chama a comunidade para quê? Para um gesto concreto. Um gesto de solidariedade, um gesto, acima de tudo, para que a comunidade se organize e ajude uma outra comunidade. E aí ele cita, olha as comunidades da Macedônia, que se localizam no norte aí da Grécia, né? Filipenses, Tessalonicenses, Bereia, eles se organizaram e ajudaram. Então, eu queria convidar vocês, aqui de Corinto também, para juntos organizarmos uma grande coleta. Então, São Paulo chama um aspecto muito bonito, o aspecto da generosidade. O cristão é aquele que sabe ser generoso. O cristão é aquele que sabe repartir. É aquele que se preocupa com o outro. É aquele que sai de si e vai ao encontro do outro. E é interessante a gente pegar esse testemunho do Evangelho, que foi uma leitura muito linda, onde Jesus, ele chama a atenção também sobre esse aspecto do amor ao próximo. Ser cristão é aquele que ama o próximo. Jesus começa dizendo assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Não é que estava escrito, mas os judeus carregavam isso naquelas franjas, naquelas roupas que eles usavam. Amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. E aí Jesus vem nos ensinar a grande revolução do reino de Deus, o amor. O amor, inclusive, por aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem. Porque Jesus vai dizer assim, se vocês amam somente aqueles que vos amam, se vocês gostam somente daqueles que gostam de vocês, qual é a diferença? Que diferença vocês têm dos pagãos? Que diferença vocês têm dos fariseus? Eles também fazem a mesma coisa. Eles gostam daqueles que gostam deles. Eles amam aqueles que amam eles. Mas isso não é diferença nenhuma. O cristão tem que ser diferente. E a própria vida de Jesus nos ensina isso. O cristão é aquele que faz o esforço de respeitar o outro, de querer, de rezar pelo outro, de rezar pelo outro. Você já pensou? Às vezes eu encontro, e essa tentação nossa, gente, às vezes a gente encontra pessoas que se encontram comigo, e com você, certamente, assim, mas a primeira coisa se encontra para falar de um terceiro. Chegou na frente em lugar, começa a falar mal de um terceiro, porque o fulano, o padre ficou sabendo, porque o fulano, porque o ciclano, porque gasta a maior parte do tempo quando se encontram para falar de um terceiro. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós ocupássemos esse mesmo tempo para rezar pelo outro, puxa vida, esse mundo seria diferente. Esse mundo seria diferente. Ah, mas não. A missão, o prazer é falar mal do outro, é criticar, é achar defeito, isso, aquilo. Se nós gastássemos o mesmo tempo que nós falamos mal do outro, rezando por ele, rezando pelo sucesso, rezando pela conversão, rezando pela família, colocando em oração, o mundo seria muito diferente.
Essa é a tentação, isso é o pecado em nós, que a gente tem que combater todos os dias. Por isso que Jesus hoje nos ensina a lei do amor. São Paulo nos ensina a lei da generosidade. Domingo passado agora, nós estávamos falando sobre a missão dos apóstolos. Jesus enviou os 12 e terminou o evangelho de domingo dizendo assim, de graça dai, de graça recebei, de graça dai. De graça recebei, de graça dai. E Jesus vai dizer em um certo momento assim, há muito mais prazer em dar do que receber. Essa é a generosidade. Essa é a generosidade, é a partilha, é saber doar, é saber se preocupar com o outro, é deixar o egoísmo de lado, é deixar as rixas de lado, é deixar assim essa mesquinharia de lado e se preocupar com o outro. São Paulo nos ensina essa primeira leitura, e Jesus nos ensina no Evangelho que ser cristão de verdade, aquele que assume o projeto de Cristo na vida, é aquele que sabe amar, que sabe respeitar, é aquele que reza pelos seus inimigos. E é por isso, meu amado, minha amada, que eu queria fazer com você agora um exercício de oração. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Jesus nos pede hoje essa oração, essa generosidade. Vamos agradecer a Deus nesse exato momento, essa oportunidade que nós estamos tendo de refletirmos a palavra, essa palavra que nos motiva, nos inspira, nos faz crescer, nos amadurece, mas também nos questiona. Para quê? Para sermos melhores. Deus quer nos ver melhores, cristãos melhores, autênticos, aqueles que fazem a grande diferença. Nós queremos, Senhor, te agradecer por essas leituras e ao mesmo tempo pedir perdão, porque essa palavra nos questiona. Perdão pelas vezes que nós pecamos contra a generosidade. Geralmente queremos tudo para nós. Pensamos primeiro em nós. Pensamos primeiro em acumular, em ter as nossas necessidades. Quando ao nosso redor tem tanta gente talvez precisando de uma palavra, de um conforto, de uma presença, de uma oração, mas ficamos em nosso egoísmo. Aprendemos, Senhor Deus, no Evangelho que o Teu Filho nos trouxe, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós devemos amar, respeitar, querer bem e rezar pelos que fazem, os que nos fazem mal. Perdão, Senhor, porque o Senhor não quer a lei da vingança, olho por olho, dente por dente. O Senhor quer que nós, como cristãos, sejamos a diferença no mundo. Por isso que somos cristãos. Temos essa obrigação, esse dever de fazermos a diferença. Porque senão, vai dizer Jesus, que diferença vocês têm dos pagãos, dos fariseus? Eles também fazem a mesma coisa. Mas o cristão, aquele que segue Jesus, aquele que se inspira em Jesus, aquele que imita Jesus, aquele que deixa a palavra de Deus agir no seu coração, esse sim, esse faz a diferença. Perdão, Senhor, pelas vezes que gastamos a maior parte do nosso tempo falando mal dos outros, criticando, achando defeito. Nós queremos a partir de hoje, usar esse mesmo tempo para rezar por ele, por ela, por aquele vizinho que não nos cai bem, por aquele parente que não nos cai bem, por aquela pessoa dentro de casa que critica, que está sempre atravessado de mau humor, amargurado. Queremos rezar por ele. Reze por ele agora. Reze por ela. Coloque essa pessoa na oração, na tua oração, para que Deus também toque, para que Deus dê a alegria, a felicidade, a fé, a conversão. Obrigado, Jesus, por nos fazer entender que isso é ser cristão de verdade.